Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos para a correção das nossas atividades da semana passada. Nós já estamos na nossa aula de número 52. Então, vamos lá para a correção e discussão das atividades. Nas atividades da aula passada, elas estavam relacionadas com as teorias evolucionistas, né? E a gente tem vários estudos propostos por Darwin e que também aproveitaram as ideias lamarquistas e que, com o passar do tempo, elas foram inseridas na proposta neodarwinista, né, onde houve a adição dos estudos sobre genética e aí os conceitos ficaram mais adequados. Então, em relação à teoria sintética da evolução, né, os principais fatores evolucionistas são a mutação gênica, a recombinação genética e a seleção natural. A mutação gênica e a recombinação genética foram estudados posteriormente. Então, na época que Darwin escreveu sobre seleção natural, ele não tinha conhecimento sobre mutação e sobre recombinação genética. Então, por isso que a teoria depois ficou mais completa, né? Na questão número 2, está falando o seguinte: algumas bactérias são resistentes a antibióticos. É uma realidade que tem ocasionado o desenvolvimento de superbactérias que são resistentes a vários tipos de medicamento. O desenvolvimento de superbactérias é um bom exemplo de qual mecanismo. Então, o que acontece com o uso de antibióticos, né? Antibiótico é um medicamento específico para matar bactérias. Quando o médico prescreve esse tipo de medicação, o paciente tem que tomar no horário exato. Se ele prescrever de 8 em 8 horas, se for no meio da madrugada, tem que colocar o relógio despertar e tomar a medicação na hora correta. Porque quando passa do tempo em que o médico prescreveu, aí as bactérias começam a se reproduzir, né? E algumas dessas que se reproduzem após esse período, elas não são sensíveis a esse medicamento. Então, quando o paciente precisa novamente tomar o medicamento para combater essa bactéria, o meio já selecionou, o seu corpo já selecionou algumas que são resistentes a esse medicamento. Então, esse processo é dito de seleção natural. Depois, da número 3, dizia o seguinte: na antiguidade havia uma ideia bastante difundida de que as espécies habitavam o planeta, né, desde quando ele surgiu. Pensando, né, por esse raciocínio aí, elas não sofreram modificações através do tempo. Marque a alternativa que indica essa teoria. Então, essa teoria que falava que todos já nasceram dessa forma, né, é o fixismo, tá bom? Lembrando que nós não estamos defendendo nenhuma posição, nós só estamos citando o que a ciência fala para nós, tá bem? Depois, na questão número 4, entre uma das teorias evolucionistas, ela afirmava que o uso de determinada parte do corpo estimulava o seu desenvolvimento, enquanto outras, que se não fossem usadas, elas se atrofiavam, né? Só que por exemplo, se alguém malhasse muito, né, ficasse com os músculos bem desenvolvidos, que essa característica poderia ser transmitida para os seus filhos. Um homem muito musculoso teria somente filhos musculosos. E isso não é verdade, né? Isso aí era uma teoria que caiu por terra, ela era defendida pelo Lamarck, era chamada de lei do uso e desuso, mas que não é verdade, porque essas informações elas são transmitidas através do gene que a pessoa tem, né? Então, a nossa composição óssea, nossa composição muscular, nossa estatura e todas as nossas características têm a ver com o nosso histórico genético e não com as características adquiridas, o que não é verdade, né? Tanto que mesmo que eu pinte o cabelo, o meu filho não vai nascer com a cor do cabelo que eu pintei, ele vai nascer com a cor do cabelo que geneticamente eu tenho, né? Então, na questão 5 já diz o seguinte: alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, eles apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, ausência de patas, o corpo anelado, né? Ausência de olhos.
E aí, de acordo com o Lamarck, né, o que ele diria para isso? Ele diria que a ausência de olhos seria causada porque eles não usam os olhos, né? É a teoria dele chamada de lei do uso e desuso, mas o que não é verdade, né? Então, sobre as teorias evolucionistas, era isso, né, que a gente tinha para passar para vocês. Hoje a gente tem um outro conteúdo. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem, que eu estou aqui à disposição de vocês até o meio-dia. Tenham um bom dia de estudos, um bom restinho de semana e fiquem com Deus.